Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula. Durante essa semana vamos estar trabalhando com resolução de questões em relação aos conteúdos já trabalhados até o momento e a pedidos de alguns alunos, nós vamos iniciar com a correção das atividades e referentes a histograma e distribuição de frequências em valores agrupados. Se algum aluno tiver dúvidas, mesmo com a correção dessas atividades, podem estar caminhando para mim no meu particular, né, tanto no WhatsApp como no grupo da escola, algumas perguntas que eu posso estar mandando outro material, fornecendo outros meios de resolução, ou por foto, ou um documento em Word com a folha de resposta da atividade, da forma em que ficar mais fácil e acessível e que vocês realmente tenham condições não só de compreender, mas de ter acesso a essas informações. Então, a primeira questão sobre histograma que nós trabalhamos foi essa aqui. Os dados a seguir referem-se ao tempo em horas que 80 pacientes hospitalizados dormiram durante a administração de certo anestésico. Olha aqui, nós estamos em uma tabela, mas essa tabela ela está em valores agrupados. Observe que aqui nós temos o intervalo de 0 a 4, é maior ou igual a 0 e menor que 4. Olha que o intervalo está aberto aqui em 4. Nós temos aqui quantas pessoas que dormiram durante a administração desse anestésico nesse intervalo de 0 a 4. Maior ou igual a 0 e menor que 4. 8 pessoas. Quantas pessoas estão no segundo intervalo? Olha, o intervalo maior ou igual a 4 e menor que 8. 15 pessoas dormiram durante esse intervalo. Quantas pessoas dormiram no intervalo maior que 8 horas e menor que 12? Exatamente 24 pessoas. E assim por diante. Mas o que é que a questão quer? Com base nessas distribuições, letra A, determine a frequência relativa de cada classe. Como a questão está pedindo a frequência relativa, então vamos começar aí na letra A, depois a gente faz a letra B, que é o ponto médio de cada classe, a amplitude na letra C da distribuição e a amplitude de cada classe na letra D e a moda na letra E. Vamos pegar a letra A e com base no item A vamos calcular a frequência relativa de cada uma das minhas frequências absolutas aí, de cada um dos intervalos. Bom, vou pegar o primeiro intervalo aqui aí, e temos, para calcular a frequência relativa, basta a gente pegar a frequência absoluta, que é 8 pessoas, ou seja, 8 pacientes, dormiram mais que 0 horas e menos que 4. Então, se eu quero saber esse valor em frequência absoluta, em frequência relativa, basta fazer o quê? Basta pegar a frequência absoluta, que é 8, e dividir pela quantidade de pessoas avaliadas, quantidade de pacientes que a questão já dá no problema, que são 8. Sempre que se trata de frequência relativa, é o que você quer, que é a frequência absoluta, dividido pela frequência, pelo total, pela quantidade de variáveis analisadas, nesse caso, o total de pacientes. Então, como eu estou tratando desse intervalo, então a frequência absoluta, que é o que eu tenho em relação ao todo, é o mesmo que 1 sobre 10. Se você simplificar essa fração aqui, 8 dividido por 8 dá 1, e 80 dividido por 8 dá 10. Eu simplifiquei, ficou 1 sobre 10, que é o mesmo que 10%. Ou, se você for fazer a divisão aí, 1 sobre 10 dá 0,10, ou 0,1. Nesse caso, transformando em porcentagem, dá 10%. Pode fazer uma regrinha de 3, aí bem simples. Se 80 é o 100%, que é o total de pacientes, então 8, que é o que eu quero, equivale a quanto? X. Faria uma regrinha de 3 simples e encontraria esse mesmo resultado. Mas uma forma logo de imediato que você pode encontrar é essa, colocando em forma de fração o valor absoluto, que é a frequência absoluta, que é 8, dividido pelo todo, que é 80. No segundo intervalo, qual é a frequência relativa? 15 pessoas dormiram no intervalo de 4 a 8, que equivale ao quê? Equivale a 15 sobre 80. Botando aqui 15, que é o que eu tenho aqui nesse intervalo, segundo intervalo. Então, 15 sobre o todo, que são 80 pacientes. Se eu dividir 15 por 80, equivale a 0,1875. Para transformar em porcentagem vem da palavra dividir por 100, né? Por cento. Então, nesse caso, é o mesmo, se você quer retornar do número decimal para o percentual, basta multiplicar por 100 aqui, pular a casa 2 vírgulas. Se eu tinha 0,1875, para transformar em porcentagem, basta multiplicar esse valor por 100.
Que aí você fica com 18,5%. A gente retoma lá as aulas de porcentagem e aí a gente chega no porquê dessa transformação. No terceiro item, nós temos aqui 8 no intervalo, no tempo de 8 a 12 horas. Quantos pacientes dormiram? 24, ao tomar esse anestésico, né? E esses 24 representam quantos por cento? Em porcentagem, é só você dividir os 24 pelo total de pacientes analisados. 24 dividido por 80 equivale a 0,30. E 0,30 transformando para porcentagem é o mesmo que 30%. 0,30 quando você coloca em fração fica 30 sobre 100. E a palavra porcentagem não vem de divisão por 100. Então, transformando essa escrita 0,30 para a forma simbólica de porcentagem, a gente pode colocar como 30 e esse símbolozinho aqui, ó, que equivale ao mesmo que dizer que é 30 dividido por 100, ou 30%. Na quarta classe, quantas pessoas dormiram no intervalo de 12 a 16? 20 pessoas. Transformando em frequência relativa, fica 20 sobre o todo, que é 80 pacientes. Quando eu divido 20 por 80, dá 0,25. 0,25 transformando para porcentagem, a frequência relativa, a gente vai ter aqui, deixa eu só marcar esse aqui, o segundo que eu não tinha marcado. Então, aqui a gente vai ter 0,25, 25%. E, por último, o intervalo que a gente tem aqui de 16 a 20. Quantas pessoas dormiram ao tomar esse anestésico? Dormiram de 16 a 20 horas. 13 pacientes. Esses 13 pacientes equivalem a quantos por cento? 13 em relação a 80, que é o todo. Dividindo 13 por 80 vai dar 0,1625, que é o mesmo que 16,25%. Se quisesse, nesse caso, a gente nem precisava fazer essa conta, porque bastava somar o que nós tínhamos aqui já de porcentagem e verificar quanto faltava para o 100% e já encontrava esse mesmo valor. Sempre que eu quero transformar a frequência relativa é pegar a frequência absoluta de cada variável analisada, né, e dividir pelo 100%, pelo total considerado no problema. Bom, então essas são as frequências relativas para cada uma das classes analisadas. A segunda questão pede, a mesma questão a primeira, mas no segundo item, que é a letra B, pede o ponto médio de cada classe. A gente viu aí, a primeira classe, nós temos aqui de 0 a 4. O ponto médio de uma classe é calculado de que maneira? O ponto médio eu chamei aí de xi, considerando o ponto médio de xi, ele é dado pela seguinte forma. É o valor mínimo da classe somado com o valor máximo e dividido por 2. Vamos ver a primeira classe aqui. O meu valor mínimo quem é? 0. O valor máximo da classe, que é o limite máximo dele, é 4. Então, somo 0 mais 4 e divido por 2, que vai dar igual a 2. Esse vai ser o ponto médio da primeira classe. Já a segunda classe, ela é formada por qual intervalo? Olhando aqui a tabela. O valor mínimo é 4, o valor máximo 8. Se você pegar aqui, quem vai ser o segundo ponto médio, que é o ponto médio da segunda classe, nesse caso, que eu chamei de x2, é você somar 4 mais 8 e dividir por 2. Que dá igual a 6. Mais uma vez, olhando a terceira classe, ela é formada por qual intervalo? De 8 a 12. Então, eu vou pegar aqui o ponto médio, que eu chamei de x3, e vou calcular somando o valor mínimo dessa classe, que é 8, com o valor máximo, que é 12, e dividindo por 2. 8 mais 12, 20, dividido por 2, 10. O mesmo processo eu vou fazer aqui com a quarta classe, que eu tenho o intervalo que está formado de 12 a 16, O valor mínimo é 12, somado com 16, 28, dividido por 2, 14. E encontrando o quinto ponto médio, já que é formado por 5 classes essa tabela, eu vou ter 5 pontos médios, porque eu estou calculando o ponto médio de cada classe. Então, é 16 mais 20, dividido por 2, 36 dividido por 2, 18. E assim a gente encontra todos os pontos médios, Daqui considerando aqui de x1 até x5, para cada classe eu encontrei o ponto médio que represente aquele intervalo. E assim respondida a letra B. A letra C quer saber a amplitude da distribuição. Nós temos o caso da amplitude da distribuição, como também temos a amplitude de cada classe. No caso da distribuição, vou considerar o todo.
Considerando o todo, o menor valor na minha distribuição aqui é a menor limite que a gente tem aí em todas as classes é o 0. E o maior limite que nós temos em todas as classes, considerando cada intervalo, é o 20. Então, se a gente quer calcular a amplitude da distribuição, a gente calcula entre o menor limite, o menor extremo de todas as classes consideradas e o maior limite. Para assim conseguir, basta você fazer a diferença entre eles. Olha, a amplitude da distribuição é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Quem é o limite superior da última classe? 20. Está aqui. Quem é o limite inferior da primeira classe? 0. Quando eu faço essa diferença, eu encontro que a amplitude de toda a distribuição de todas as classes consideradas no meu problema é igual a 20. Muito simples. A gente viu isso na última aula sobre histograma e distribuição de frequências em valores agrupados. Basta o aluno entender os conceitos e na hora de aplicar é só prestar atenção que é muito, muito fácil mesmo. Agora no item D, a amplitude de cada classe. Bom, a amplitude de cada classe já é o que? É a diferença entre o limite superior e o limite inferior da classe. Diferente do que eu estou falando aqui da distribuição, que a gente teve que analisar o todo, quando eu quero a amplitude da classe, eu analiso apenas uma. Se eu pegar aqui essa última classe, se eu pegar o limite superior, que é 20, e subtrair de 16, vai dar quanto? 4. Eu preciso fazer isso em todas as classes? Não, porque se eu fizer em uma, eu já sei que nas outras será a mesma amplitude. Olha, se eu pegar 16 agora na quarta classe e diminuir de 12, vai dar quanto? 4. A mesma coisa eu fiz aqui, pegando a terceira classe, 8 menos 4, 4. Qualquer classe considerada vai ter o mesmo valor, a mesma amplitude. Por quê? Porque se você pegar a distribuição aí, qual foi a amplitude da distribuição na letra C? Não foi 20? Como a sua tabela foi construída por 5 classes, eu peguei o 20 e dividi por 5. Significa que cada classe vai ser formada por uma amplitude de 4 unidades, que é o que a gente encontrou aí na letra D. E a letra E quer saber qual é a moda. Primeiro dá para você identificar a moda observando qual é o intervalo que aparece mais vezes. Observe aqui que o que aparece mais vezes no problema é esse aqui. Esse intervalo de 8 a 12, mais pacientes dormiram no intervalo de 8 a 12 horas, que foi 24 pacientes. É o número maior de vezes que aparece na sua distribuição. Então, essa é a classe de 8 a 12, maior ou igual a 8 e menor que 12, porque está aberto aqui no 12, né? O intervalo. Então, maior ou igual a 8 e menor que 12 é o intervalo que aparece mais vezes. Está aqui, ó, representei até de uma forma diferente, que é o cochete. É fechado em 8, para dizer que ele faz parte do intervalo, e aberto em 12. Esse intervalo nós chamamos de intervalo classe modal, que é a classe que aparece mais vezes. Mas como o problema está pedindo a moda, para representar essa classe por um único número, a gente encontra através do ponto médio. Quem é o ponto médio da classe? A gente já calculou. Logo, a moda é o ponto médio dessa classe, ou seja, a moda é 10. A moda dessa classe é só somar os dois intervalos, os dois extremos, aliás, os dois limites, que é 8 e 12, e dividir por 2. 8 mais 12, 20, dividido por 2, 10. Bom, a segunda questão também formada por uma tabela com valores agrupados, diz que indica a idade de amostra de pacientes com hipertensão arterial. Na primeira coluna a gente tem as idades, pessoas que têm de 20, maior ou igual a 20 e menor que 30, quantos pacientes dentre dessa amostra tem hipertensão arterial? 2. De 30 a 40, 11 pacientes. De 40 a 50, 10. De 50 a 60, 9. Maior ou igual a 60, na realidade, menor que 70, 8. Esse Ezinho significa somatório, que é a soma de todos os pacientes considerados, que dá o total. Total de pacientes considerados, 40. Esse símbolo, como eu falei aqui, na matemática é representado para somatório. Na letra A está pedindo, determine a idade média desses pacientes. E a letra B pede a idade modal. Bom, a idade média, a gente sabe que média aritmética a gente calcula somando todos os valores considerados e dividido pelo total de elementos que estão sendo analisados. Nesse caso são 40 pacientes, então eu vou somar as idades dos 40 pacientes e dividir por 40 para encontrar a idade média.
Vamos olhar então no problema. Vamos começar pela letra B, que é a moda, que é bem mais simples de encontrar. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Ou seja, o que está tendo mais vezes, olhando aqui para a tabela, olha, aparece mais vezes 11. Qual é a idade que aparece mais vezes? Esse intervalo é de 30 a 40. Então, nós temos 11 pacientes que possuem de 30 a 40 anos. Assim, a moda é dada pela média entre esse intervalo. A média entre 30 e 40, somei aqui, 30 mais 40, dividido por 2, que dá igual a 35. Então, a idade modal nesse problema é igual a 35. Então, o que podemos dizer aí que tem mais pessoas com hipertensão arterial, porque é o que aparece mais vezes, com 35 anos, nessa pesquisa. No item A, que é a idade média, o que é que a gente precisa? Somar, temos que somar todas as idades e dividir pela quantidade de pacientes. Nesse caso, a gente precisa ter primeiro um número que represente cada um desses intervalos, que é o ponto médio. Então, no primeiro intervalo aqui, qual é a média entre 20 e 30? 25. Então, eu coloco aqui, 25, aparece quantas vezes? Olha aqui, 2. Então, 25 vezes 2. O segundo intervalo, de 30 a 40, quem é o ponto médio? Se eu somar 30 e 40, dá 70. Dividido por 2, 35. Aparece quantas vezes? 11. Então, coloca aqui, 35, a gente considerou quantas vezes? 11 vezes. Mas, mesmo processo, preciso ter o valor que represente o terceiro intervalo. A média, para encontrar o ponto médio desse intervalo, é só somar 40 mais 50, dividir por 2, que dá 45. Quantas vezes aparece esse 45? 10 vezes. Então, está aqui, 45 vezes 10. E o quarto intervalo, entre 50 e 60, qual é o número que representa? É o ponto médio que representa esse intervalo? 55. Quantas vezes ele aparece? 9. Está aqui embaixo no nosso cálculo, 55 vezes 9. E o último intervalo, de 60, maior ou igual a 60 e menor que 70, a média aqui, qual é o ponto médio desse intervalo? 65. Ele aparece quantas vezes? 8. Então, 65 vezes 8. Quando eu fizer o somatório, resolver essas multiplicações e somar todos esses valores, eu divido por quanto? Por 40, que é a quantidade de pacientes considerados no problema, que é o somatório que nós temos aí na tabela. Assim nós temos 25 vezes 2, 50, 35 vezes 11, 385, 45 vezes 10, 450, e efetuando aqui as multiplicações, 55 vezes 9, 495, 65 vezes 8, 520, e dividido por 40 o resultado. Resolve o parêntese, aqui a soma de todos esses elementos, 1.900, dividido por 40, vai dar 47,5. E assim, a idade média desses pacientes é igual a 47 anos e meio. Que é o mesmo que dizer que meio ano é o mesmo que 6 meses, né? 47 anos e 6 meses. 47,5 é o que nós estávamos procurando na letra A. E para concluir, nós temos aí a terceira questão, que o trabalho caiu no Enem, a questão caiu no Enem. Um estudo, vamos por enunciado, né? Um estudo caracterizou 5 ambientes aquáticos nomeados de A a E, em uma região, medindo parâmetros físicos-químicos de cada um deles, incluindo o pH nos ambientes. O gráfico 1 representa, o que é que o gráfico 1 representa? Os valores de pH dos 5 ambientes. Utilizando o gráfico 2, que representa a distribuição estatística de espécies em diferentes faixas de pH, pode-se esperar um maior número de espécies no ambiente. Bom, ele quer saber o quê? Se eu considerar aqui o gráfico 2, que representa o total de espécies em diferentes faixas de pH, pode-se esperar que o maior número de espécies vão estar em qual ambiente? No gráfico 2, a gente vê aqui pH ótimo de sobrevivência. E aqui nós temos o número de espécies. Onde é que está tendo o maior número de espécies que está tendo maior sobrevivência? Aqui no intervalo de 7 a 8. No intervalo de 7 a 8, olha aqui o pH agora no primeiro gráfico. No intervalo de 7 a 8, olhando aqui, a gente tem o que no intervalo de 7 a 8? Qual é o ambiente que é favorável para que você tenha o maior número de espécies? No ambiente D. Então, a alternativa correta
Letra D. É só fazer um comparativo entre os dois gráficos e verificar o que é que a questão realmente está solicitando. Conforme o que você destacar como algo que é importante, uma informação relevante no seu problema, você faz a comparação entre cada um dos gráficos apresentados, seja em forma de histograma ou não, e que você consegue identificar com tranquilidade a solução. Bom, por hoje, as nossas atividades que tinha passado eram essas. Agora, na próxima aula, a gente vai fazer a correção das atividades sobre sequências e progressões aritméticas. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.